O físico mais perfeito dos anos 70 tinha nome e o nome era Mike Mentzer. O primeiro fisiculturista da história a ter a pontuação perfeita. E não só isso, Mike Mentzer também estudou medicina, psiquiatria e também se formou em filosofia e ainda fez parte da aeronáutica americana. Ele foi um dos atletas que mais atacou o sistema tradicional de treino que era difundido na época, de quanto mais melhor, e conseguiu provar o seu ponto, porém pagou um preço por conta disso. Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo e bom, hoje a gente vai falar de Mike Mentzer, o misterioso Mike Mentzer, que será que ele é tão misterioso assim? Bom, vamos descobrir aqui nesse vídeo, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele. Antes de começar, obviamente, vocês já sabem, cupom Pantera na Heavy Subs, suplementos que realmente funcionam e que vão te ajudar na sua performance de treino. O Mike Mentzer, ele vem de um lar onde as pessoas são muito bem educadas, então ele sempre foi assim, sempre teve essa pressão de que ele tinha que ser muito bom na escola. Só que ele nunca deixou isso abalar o treinamento dele no fisiculturismo. Ele começou a treinar com uns 12 anos de idade. O pai dele deu alguns pesos para ele, onde ele treinava na garagem. Aquela clássica história americana, né? Comprou os pesos, o cara treinava na garagem e com 15 anos de idade ele já conseguia fazer supino com 170 quilos. Então o Mike Mentzer sempre foi um cara bem forte, né? Começou a treinar muito cedo e a base dele já era muito forte, sendo que aos 19 anos de idade ele já era Mister Pennsylvania, que foi aonde ele nasceu inclusive. Em 1971 ele entra no Mister América, ele ganha o Mister América Júnior, mas quando ele vai no Mister América principal ele perde para ninguém mais, ninguém menos do que Casey Viator, que era um outro jovem adolescente que tinha uma genética ainda mais bizarra do que a do Mike Mentzer, né? Essa derrota ela foi boa e ruim, porque nesse evento o Mike Mentzer ele conhece o Casey Viator, que apresenta para ele o Arthur Jones. Bom, quando o Mike Mentzer ele conhece Arthur Jones, ele tem a reviravolta na mente dele, né, que é o aqueles efeitos borboletas que eu gosto de falar aqui no canal, né? O cara conheceu uma pessoa que simplesmente mudou a vida dele inteira. Porque o Mike Mentzer, ele diz que ele começou a ficar meio desmotivado, principalmente nessa preparação, por exemplo, do Mister América, porque ele sentia que ele estava tendo que treinar demais, né? E estava treinando 6 vezes por semana, com treinos de 3 horas, às vezes mais, né? Então, assim, você imagina o peso que isso não dava no sistema nervoso central do cara, e mesmo que ele estivesse utilizando ali os remédios especiais, devia estar tendo uma fadiga inacreditável, né? E quando ele conhece o Arthur Jones, que fala pra ele que, ó, se você treinar pelo menos umas 3 vezes menos, não só de volume, mas também de frequência, você consegue ter resultados ainda melhores. E ele começou a colocar isso em prática, viu que dava certo, e aí explodiu a mente dele, né? Se você quiser saber um pouco mais detalhadamente sobre o Heavy Duty, entra aí no meu canal que tem um vídeo falando só especificamente sobre o Heavy Duty e sobre todo esse episódio do Mike Mentzer, de como ele conheceu o Arthur Jones e tudo mais. Bom, agora falando um pouco sobre do porquê que o Mike Mentzer ele se tornou uma pessoa tão malquista para algumas pessoas e um herói para outras, é que o Mike Mentzer ele foi o primeiro fisiculturista a conseguir a pontuação perfeita em um campeonato de fisiculturismo. Ele conseguiu esse feito em 78 no Mister Universo em Acapulco, onde ele venceu, por exemplo, o Tom Platz, estava competindo nesse dia. E ele foi como favorito para o Mister Olímpia, né? Nessa época, o Mister Olímpia ele era dividido em duas categorias. Você tinha a categoria de abaixo de 90 quilos, que virou a 212 depois, né? E acima. Então eram duas, você tinha que vencer a sua categoria, e o overall, que era entre os dois campeões, obviamente, virava o Mister Olímpia. Chegando lá, o Mike Mentzer ele tem uma surpresa. Ele ganha a pontuação perfeita, mas ele perde pro Frank Zane, que não teve pontuação perfeita, né? Então, a partir desse momento ele já ficou assim meio, pô, como
como assim, né, meu? Mas já sabia-se que o Olympia tinha essa cultura de privilegiar o campeão. E o Frank Zane estava vindo para o seu terceiro Mr. Olympia, né? E quando ele vence esse Mr. Olympia, o Mike Mentzer, apesar de ficar chateado, ele entende porque todo aquele negócio daquela cultura do reinado, do Mr. Olympia e etc. Porém, as coisas ficam um pouco piores quando o Mike Mentzer ele vai de campeão da sua categoria para quase sair do top 5 no ano seguinte, quando o Arnold volta com um shape muito aquém do que ele apresentava e simplesmente vence o Mr. Olympia. Daquele momento em diante, o Mike Mentzer ele começa a entender que o fisiculturismo, principalmente naquela época, era um jogo de interesses, né? Bom, se você quiser saber também mais detalhadamente sobre o incidente de 1980, eu recomendo muito que você entre no meu canal, porque tem um vídeo falando só sobre esse evento especificamente. Vários detalhes, várias coisinhas ali que são imperdíveis. A derrota do Mike Mentzer em 1980, ela causa outro efeito borboleta que muda a vida dele basicamente para sempre, né? Começa pelo fato de que ele se aposentou de vez de ser um bodybuilder e até mais ou menos o final dos anos 80 é onde acontece vários dos episódios que criaram essa aura meio que de mistério e até meio tristeza, vamos dizer assim, em volta do Mike Mentzer. De episódios dele sair na rua, pelado, gritando, dele ligar para um dos seus melhores amigos, que era o John Little, bêbado, ou às vezes até sóbrio, simplesmente falando que o Arnold era o demônio e que não sei o que, não sei o que lá. E entre vários outros surtos que a gente pode caracterizar aqui, né? Ninguém aqui é médico, mas alguns tipos de surto psicótico ou crises muito bizarras. Só que a gente também precisa lembrar que não é só o trauma da perda, né, do campeonato, mas o Mike Mentzer, para suas últimas preparações, ele estava num protocolo muito, muito, muito extremo, em que ele relata ter comido aí no máximo 600 a 700 calorias por dia. Isso é pouquíssimo, né? É pouquíssimo para quem tem o mínimo de noção do que é caloria. Isso é basicamente um prato de comida por dia, sendo que era praticamente um carbo muito baixo, apesar dele não preconizar isso mais pelo futuro, né? Mas era basicamente isso daí, proteína, salada e o que ele utilizava para conseguir manter essa dieta eram as fetamines, né? Vamos falar desse jeito aqui para o YouTube não ferrar com nós, mas era derivados e também fetamines em si, né? Então a gente sabe que esse tipo de droga mexe muito com a mente do cara. Ele dizia que a rotina dele era basicamente dormir 4 horas por noite, porque esses medicamentos não deixam você dormir, mas suprimiam o apetite dele, né? Então ele conseguia sobreviver aí com 600, 700 calorias por dia. Obviamente ele não era natural, né? Então por isso ele conseguia manter os treinos, que inclusive ele disse que estava treinando cerca de 2 horas por semana. 2 horas por semana com o mínimo de cardio. Era basicamente dieta e treino pesado. Bom, no final dos anos 80 ele começa a se recuperar mentalmente e volta a treinar, e é quando ele conhece, por exemplo, o Dorian Yates e delineia também aí o estilo do Dorian Yates e conhece vários outros fisiculturistas, grava vários DVDs do Heavy Dutch, né? Porém, a sua popularidade cresceu mesmo agora nos últimos 10 anos, em que a internet redescobriu ele, né? Porque ele acabou sendo meio que apagado por conta do Joe Weider ser o dono de todos os meios de comunicações que tinha na época. E como o Mike Mentzer, ele em algum ponto chegou a tratar o estilo de treino dele quase que de uma maneira religiosa, o que é irônico porque ele criticava isso nos outros estilos de treino. O Joe Weider, mano, vamos cortar esse cara, tá ligado? Eu não tô do lado de nenhum dos dois, né? Só pra deixar claro, né? Eu sou neutro, estou só contando a história aqui, né? Mas fez com que o push-pull legs, o Wither System, esses sistemas
fossem populares até hoje, né? E hoje a gente está entendendo cientificamente também, né, não só na prática, que o Mike Mentzer tinha pontos muito, muito, mas muito bons, né? Apesar dele não estar 100% certo, pode-se dizer aí a grosso modo que uns 80% ele acertou, né? Bom, mais uma vez, se você quiser saber as outras histórias específicas aí, passa no canal porque vai ter e você vai curtir bastante. Cupom Pantera na Heavy Subs. Deixa o seu comentário, o seu like e tamo junto.